Fala galera, tudo certo? Aqui é o professor Jean e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre transcrição, ok? Então a gente vai brincar um pouquinho aqui, conversar um pouquinho para tentar entender como a informação genética que está contida no DNA começa o processo de expressão gênica, ok? Então, para vocês estudarem, eu indico aí o capítulo 13 do livro do Pearce, Genética em Foco Conceitual, fenomenal. Então, vocês podem consultar aí o capítulo de um livro muito bom. E aí a pergunta que vem para gente: como a informação contida no DNA se expressa na forma de proteínas? De que forma que a informação que está contida na dupla hélice do DNA, que a gente já estudou anteriormente, então ali na sequência de nucleotídeos, ela se expressa em proteínas funcionais. Vocês lembram lá quem que são as proteínas? Proteínas são polipeptídeos, né? Podem incluir inclusive mais de um polipeptídeo, que são basicamente sequências de aminoácidos unidos entre si com um arranjo tridimensional característico. Como que essa informação que está nos nucleotídeos do DNA, que é a molécula de armazenamento da informação gênica, ela passa até as proteínas, que são as moléculas que são efetivas nos processos metabólicos e, por exemplo, no controle, né, das diversas funções celulares dos organismos, através das enzimas principalmente, né, e de outras proteínas reguladoras. Como que essa informação é transmitida? A gente tem um cara aqui super importante nesse processo, que é o RNA. O RNA é uma molécula que é incrível porque ele tem tanto a capacidade de guardar informação genética, porque ele tem uma sequência de nucleotídeos, quanto a capacidade de executar funções catalíticas. Então ele tem um poder funcional, né, catalítico. A gente tem vários RNAs catalíticos descritos já em alguns organismos, por exemplo, alguns protozoários, e temos RNAs que se associam com proteínas e que executam importantes funções celulares, como o RNA ribossômico, o RNA transportador, ok? A gente vem estudando já esse importante fluxo da informação gênica, ou seja, a informação partindo do DNA, passando pelo RNA e chegando até as proteínas. Isso a gente chama de dogma central da biologia molecular. Beleza? Então hoje a gente vai começar a entender esse processo. A gente vai pegar aqui, ó, nessa parte inicial, que é como a informação contida no DNA, ela é então conduzida até o RNA, ok? Essa primeira etapa a gente vai dar o nome de transcrição. Então, o processo completo de expressão gênica, pelo qual a informação armazenada no material genético, ou seja, no DNA, se expressa na forma de proteínas, que são as moléculas ativas, né, que vão executar e regular e construir os organismos em si, né? Esse processo completo a gente chama de expressão gênica. A primeira etapa dele, que é a forma como a informação contida no DNA ela é transcrita em RNA, a gente dá o nome de transcrição. Ou seja, a transcrição é a síntese de RNA dependente de DNA, ou usando o DNA como molde, né? Essa informação que está contida aí na sequência de nucleotídeos do RNA, ela vai ser conduzida até o processo de síntese de proteínas e vai gerar as proteínas em um processo chamado tradução, ok? Então, quando a gente fala em expressão gênica, a gente está pensando nesses dois processos, transcrição e tradução. É importante diferenciar. Transcrição é a síntese de RNA dependente de DNA e tradução é o processo pelo qual a informação contida no RNA leva à síntese de proteínas, ok? Transcrição, então, como eu já defini para vocês, síntese de RNA dependente de DNA. A gente tem aqui uma diferença importante, né? A gente vai ver que esse processo de transcrição ele compartilha muitas características com o processo de replicação, tá? Porque a gente vai ter nucleotídeos sendo usados para construir um ácido nucleico. Só que os processos eles têm diferenças globais muito importantes. Primeiro, a replicação do DNA, tem um vídeo anterior aí, deem aquela olhadinha, né, quem ainda não viu. Ela é uniforme e ela ocorre na totalidade do genoma, em um momento muito específico do ciclo celular, que é a fase S, né, da intérfase. Essa replicação do DNA ela é integral, ela acontece em todo o DNA, ela não é específica. Já a transcrição ela é específica.
apenas segmentos específicos do genoma são transcritos. E ela é variável também. Ela depende do sexo, do momento da vida, da fase do ciclo de vida que aquele organismo se encontra, da situação ambiental. Então, se o organismo precisa expressar mais uma proteína de estresse, vai ocorrer mais transcrição daquele gene naquele momento. Então, ela é variável e ela é específica. Ocorrem segmentos pontuais específicos do genoma. E ela reflete um momento da célula. Ok? Então, é importante a gente pensar. Eu sei que tem muita gente aí da biologia que não gosta, né, de biologia molecular e genética, acha muito detalhe, muita coisinha, mas vocês têm ideia de como que isso se associa com tudo na biologia, basicamente? Sabem, quem gosta de fisiologia, por exemplo, quando a gente vai falar aí de mudanças na puberdade, de hormônios sexuais secundários que vão estar atuando, esses processos de ação dos hormônios envolvem a expressão de vários genes. E essa expressão de vários genes, ela começa com um processo de transcrição. Ok? Uma bactéria que, por exemplo, é exposta a uma determinada condicionante fisiológica, por exemplo, uma temperatura alta, ela vai expressar proteínas que a gente chama de proteínas do choque térmico. E isso começa pela transcrição de genes dessas proteínas. Então, a transcrição ela vai refletir um momento fisiológico da célula. Ok? A gente está falando, então, bastante de genes. O que é transcrito? Bom, são genes que são transcritos. O que são genes agora? Bom, genes são segmentos específicos do DNA, segmentos específicos do genoma. Tá? Então, o que é o genoma? O genoma é um conjunto haploide de todo o material genético de um organismo. Ok? Então, um conjunto haploide de todo o material genético de um organismo. Esse genoma ele é formado de DNA. Okay? E está organizado na forma de cromatina, né? Onde eu tenho DNA associado com proteínas. Esse DNA que está compondo o genoma, ele tem sequências de nucleotídeos. E existem segmentos específicos desse genoma que contêm informação específica, que são ricos em informação e têm uma lógica. Esses são os genes, tá? Então, os genes são segmentos específicos de DNA que estão ali espalhados ao longo do genoma e que são a unidade fundamental da informação biológica. São os genes que vão ser transcritos, são os genes que carregam a informação para o processo de síntese de proteínas. Ok? E existem genes que têm, então, a capacidade de se expressar na forma de um RNA mensageiro, que vai ser traduzido, né, na forma de proteínas, e existem genes que se expressam na forma de outros RNAs, como RNA ribossômico, RNA transportador, microRNAs. Ok? E, processo interessante, essa figurinha mostra bem pra gente, eu posso utilizar o processo de transcrição para amplificar a quantidade que um determinado gene se expressa, tá? Então, por exemplo, por mais que uma informação possa estar presente no nosso genoma apenas uma vez, em apenas um local eu tenha um gene para determinada proteína, né? Esse gene ele pode ser transcrito várias e várias e várias vezes, formando várias cópias de RNA a partir de um mesmo DNA. Okay? E podem ter outros genes que não são expressos, ou que são expressos com apenas uma cópia. Okay? Então eu posso fazer esse processo de amplificação. Existem RNAs que são, então, traduzidos na forma de proteínas, que são os RNAs mensageiros, e existem RNAs que são funcionais, tá? Que já são o produto final da expressão gênica. Essa figurinha é linda. Isso é uma figura de microscopia eletrônica que mostra, então, um segmento de DNA. Olha, aqui no meio, onde eu estou passando o laser, é um segmento de DNA. Ou seja, aquela dupla hélice que a gente já conheceu, tá, galera? E ela está aqui no momento que está sendo transcrita. A partir desse segmento de DNA, então, eu tenho complexos proteicos que a gente vai estudar, que envolvem principalmente a RNA polimerase, que estão fazendo, então, a síntese de RNA a partir desse segmento de DNA. Digamos que esse segmento aqui é um gene extremamente expresso, então expresso em grande quantidade. Por exemplo, o que a gente chama de genes housekeeping. Housekeeping é basicamente cuidar de casa, né, em inglês. Então são genes cuidadores do lar, genes essenciais, tá? Se eu pegar, por exemplo, um gene de RNA ribossômico, ele é housekeeping. Ele está sempre sendo expresso, não importa o momento que a célula se encontra. E olha, é um único segmento de DNA.
Mas a partir desse único segmento de DNA que tem o gene do RNA ribossômico, eu tenho várias fitinhas saindo. Vocês conseguem ver? Que eu tenho várias linhazinhas saindo. Cada linhazinha dessa é um RNA que está sendo transcrito. Ok? Então, isso ocorre em grande quantidade. E essa síntese está começando a partir desse polo, eu sei porque aqui eu tenho segmentos de RNA menores, isso vai aumentando, formando segmentos de RNA maiores. Isso é uma foto real, galera, uma eletromicrografia eletrônica, tá? E essa transcrição está acontecendo desse sentido do DNA para esse sentido, ok? Agora eu vou precisar que vocês lembrem o que vocês já viram lá anteriormente no ensino médio, em biologia celular, tá? Que é, então, como a gente faz o processo de transcrição e tradução, tá? A gente precisa lembrar que existe uma regra específica de pareamento. E aqui eu tenho uma atividadezinha, tá? Eu vou pedir para vocês aí que vocês parem a aula aqui, deem aquele pause e tentem fazer essa atividade, tá bom? Agora eu vou dar aquela paradinha, tá? 1, 2, 3. Vou continuar, tá bom? Mas vocês pausem aí, não vão continuar direto. Então, o que essa atividade manda? Olha, tomando a fita codificadora de DNA abaixo, escreva a sua fita de DNA complementar. O RNA mensageiro transcrito e o peptídeo formado, tá? Então, a gente tem aqui uma sequência de DNA, que é o que a gente chama de fita codificadora. Essa fita de DNA aqui, então ela tem uma sequência de nucleotídeos, uma extremidade 5' e uma extremidade 3'. Se vocês não lembram isso, voltem lá na aula de DNA, tá? Vou colocar aqui do lado. E aí vocês lembram lá o que quer dizer extremidade 5' e extremidade 3', tá? Extremidade 3' é OH e fosfato 5'. E eu tenho uma sequência com timinas, citosinas, guaninas e adeninas, ok? Aqui eu tenho o resultado da atividade, ó. Se você não fez lá atrás, volta, hein? Não pode roubar, não. Essa fita, então, a gente chama de fita codificadora ou fita codante. O que é uma fita codificadora ou fita codante? É a partir da fita codificadora ou fita codante que eu tenho uma sequência de nucleotídeos, né, que vai ser complementar ao que a gente chama de fita molde do DNA. Vocês lembram que o DNA é dupla fita e que as fitas são antiparalelas, ou seja, enquanto uma tem extremidade 5', a outra tem extremidade 3', e complementares entre si, ok? Então aqui tem um conceito importante, o conceito de fita codante e fita molde. Então o meu DNA tem duas fitas. Uma eu chamo de codante, uma eu chamo de fita molde. Esse pequeno trecho de DNA aqui, ele vai ser transcrito. Qual das duas fitas é utilizada como molde no processo de transcrição? A fita molde, né, galera? Então, a fita molde é utilizada, então, nesse processo de transcrição. Esse processo de transcrição, então, a gente fala que a síntese de RNA, ela acontece também do sentido 5' para 3', tá? Novos nucleotídeos de RNA vão ser sempre inseridos na extremidade 3'. A gente vai ver isso ali, como que isso ocorre molecularmente. Então, se eu olhar aqui, essa fita de RNA, ela é complementar à fita molde, ok? Então, onde eu tinha uma adenina no DNA, eu tenho uma uracila no RNA. Lembra que A pareia com U, né? Onde eu tenho uma guanina no DNA, eu tenho uma citosina no RNA. G pareia com C. Onde eu tenho uma citosina no DNA, na fita molde, né? Sempre lembrando, eu tenho uma guanina no RNA, porque C pareia com G. E onde eu tenho uma timina no DNA, na fita molde, eu tenho uma adenina no RNA, ok? Então, sempre o RNA ele vai ser antiparalelo e complementar à fita molde do DNA. O que é interessante? É interessante porque, como ele é complementar à fita molde, ele vai ter uma sequência, né, o RNA, que vai ser idêntica à fita codante. Lembram quem que é a fita codante? É aquela fita que é complementar à fita molde, né? Aqui eu estou falando só de DNA. Então, a sequência do RNA ela vai ser igual à da fita codante, apenas trocando timina por uracila, já que no RNA eu não tenho timina, né? Eu só tenho uracila. Então, todo esse segmento aqui, né, desse gene, vai ser transcrito e vai originar, então, esse RNA. Esse RNA tem uma extremidade de 5' para 3', e a leitura desse RNA ela também vai começar a partir da extremidade
ela vai começar, quer dizer, a partir da extremidade 5' em um processo que a gente vai estudar lá na frente que envolve o ribossomo. Esse ribossomo vai realizar a leitura, então, desse RNA mensageiro e vai incluir nucleotídeos de acordo com os códons que ali estão presentes. Então, onde eu tenho um AUG, eu vou ter uma metionina. Onde eu tenho um CCA, eu vou ter uma prolina. Isso é o código genético. A gente tem, então, uma sequência específica de cada trinca, né, de nucleotídeos no RNA que determina a inclusão de um aminoácido específico, sendo que apenas um segmento específico do RNA contém informação, então vai ter sentido para permitir a inclusão de aminoácidos nesse peptídeo, sempre começando em um AUG, que codifica a metionina, e parando em o que a gente chama de códon de parada. A gente vai estudar a tradução em detalhes ali na frente, mas eu sei que isso daqui vocês já viram anteriormente, hein? Então, espero que vocês tenham tentado fazer aí o exercício. A transcrição, então, como a gente já falou, é um processo de síntese de RNA a partir do DNA, então utilizando o DNA como molde. A transcrição em procariotos e eucariotos, ela guarda diferenças importantes. Como a gente lembra, nos procariotos não existe núcleo individualizado. Então, o material genético está disperso em uma região central da célula chamada de nucleóide. Ok? Já nos eucariotos, o material genético está associado com proteínas histonas e presente dentro de um núcleo, ou seja, uma estrutura envolta por membrana. Isso já promove uma grande diferença aí entre procariotos e eucariotos. Por quê? Porque o processo de tradução ele é realizado por ribossomos. E a gente sabe que ribossomos na célula eucariótica, eles estão no citoplasma. Assim como na célula procariótica, ribossomos estão no citoplasma. Só que, então, esses ribossomos que fazem a tradução, eles estão topologicamente separados do material genético. Assim, em eucariotos, eu tenho o processo de transcrição e processamento, que a gente vai falar lá na frente, acontecendo dentro do núcleo, ou seja, a síntese de RNA a partir do DNA ela ocorre dentro do núcleo. Esse RNA mensageiro é produzido, exportado para fora da célula, para fora do núcleo, desculpa, e aí sim, no citosol ocorre a tradução. Já em procariotos, esse material genético e os ribossomos compartilham o mesmo espaço. Por quê? Porque eu não tenho o núcleo individualizado. Assim, logo que o RNA mensageiro ele é transcrito, os ribossomos já fazem o processo de tradução e produzem então as proteínas. Ok? Então existe aí uma diferença citológica importante que determina aí diferenças moleculares entre esses organismos. A gente precisa lembrar, né, as grandes diferenças de DNA e RNA. Lembram lá? O DNA usualmente é dupla fita, o RNA é fita simples. No DNA eu tenho timina pareando com adenina e citosina pareando com guanina. Citosina e guanina fazem 3 ligações de hidrogênio, timina e adenina fazem 2. O RNA, que é fita simples, eu posso, inclusive, ter pareamentos internos, só que em vez de ter timina, eu tenho uracila. Então eu vou ter uracila pareando com adenina e citosina pareando com guanina. Quando eu tiver esses pareamentos internos, ou seja, dobras dessa fita que é simples, ok? Mas tanto ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, quanto o ácido ribonucleico, que é o RNA, ambos são ácidos nucleicos, ou seja, cadeias polinucleotídicas, formados por nucleotídeos unidos entre si. Aqui a gente tem uma tabelinha que engloba aí as importâncias, as diferenças importantes do DNA e do RNA, tá? Então vocês vão olhar aqui, podem dar um print aí dessa tabelinha. Vocês vão ver que, por exemplo, por serem ácidos nucleicos, eles compartilham, né, a característica de apresentarem nucleotídeos. O DNA vai ter uma desoxirribose como açúcar, o RNA ribose, e assim a gente tem várias características, tá bom? A gente sabe que o DNA tem uma estrutura secundária importante, que é a dupla hélice, que a gente estudou em detalhes anteriormente, voltem no vídeo lá, e que o RNA pode ter várias estruturas secundárias, tá? Apesar de ser fita simples, ele pode formar como se fosse um trevo
na hora de formar, por exemplo, o RNA transportador. Ele pode se unir a proteínas e formar o ribossomo. Ele tem várias configurações diferentes aí. E que essa grande maleabilidade que o RNA apresenta faz dele uma molécula muito instável também. Então ele é facilmente degradável, geralmente tem uma meia-vida curta. Já o DNA ele é altamente estável e deve ser protegido na célula, né? Então ele tem uma meia-vida muito longa aí, ok? A gente lembra então que no RNA, né, como eu já falei para vocês, a gente tem uracila em vez de timina. Então no RNA os pareamentos de base ocorrem entre adenina e uracila. Quando eu tenho dobras, né, internas nessa molécula que é uma fita simples de RNA, e entre citosina e guanina, né, formando 3 ligações de hidrogênio. É interessante pensar que eu também tenho pareamento de bases entre RNA e DNA no processo de transcrição. Ok? Então, onde eu tiver uma adenina no DNA, eu vou parear uma uracila no RNA. Onde eu tiver uma timina no DNA, eu vou parear uma adenina no RNA. E assim por diante. Tá? A gente lembra que os nucleotídeos têm uma estrutura muito semelhante, mas que no RNA eu tenho esse OH adicional, né, característico do açúcar ribose, ok? Que confere essa maior diversidade estrutural, mas também deixa a molécula muito mais instável, beleza? Aqui o que eu falei para vocês, olha a gama de estruturas secundárias que o RNA pode apresentar, tá? Então, apesar dele ser uma fita simples na estrutura primária, né, que basicamente engloba a sequência de nucleotídeos, ele pode ter uma infinidade de estruturas secundárias. Conseguem observar na figura que eu falei para vocês? Apesar de ser fita simples, ele tem estruturas secundárias, ou seja, ele tem pareamentos internos, formando estruturas semelhantes a cruzes, olha aqui, semelhantes a grampos de cabelo, tá? Então esse hairpin, semelhantes a agulhas. Então eu tenho várias estruturas semelhantes que formam essas dobras, ok? Que podem então conferir essas estruturas secundárias, que são estruturas pontuais, e grandes estruturas terciárias, extremamente complexas, que os RNAs são capazes de estabelecer por meio de pareamentos internos. Bom, aqui que eu falei para vocês do RNA transportador, tá? Ele é uma molécula super interessante porque ele vai ter uma região aqui embaixo que a gente chama de anticódon, que consegue parear com o RNA, e em uma das suas extremidades ele vai carregar um aminoácido. Então ele vai super ajudar no processo de tradução. Ele é basicamente fundamental no processo de tradução. Tá bom? Olha lá. Organizando então. Quais são as grandes classes de RNA? A gente tem duas grandes classes. Tá? RNAs que são informacionais, que são basicamente os RNAs mensageiros. Tá? Então são RNAs que codificam a informação necessária para produzir cadeias polipeptídicas, que vão compor as proteínas, ok? São eles que são, então, intermediários. Eles que carregam a informação na expressão gênica, né? Então, a informação do DNA é transcrita em RNA mensageiro e esse RNA mensageiro é lido no processo de tradução. Mas esse processo de tradução não vai acontecer sem a participação de diversos RNAs funcionais, ou seja, RNAs que também são transcritos, mas que nunca vão passar por um processo de tradução. Ou seja, eles já são funcionais como RNAs. Quem são eles? RNA transportador, RNA ribossômico, vários RNAs úteis no processo de processamento, como aqueles associados ao spliceossomo, e vários RNAs com função de regulação da expressão gênica, incluindo o CRISPR, que foi um tipo de RNA que ficou extremamente famoso aí, com esses processos de edição gênica, tá bom? Aqui a gente tem uma figurinha que mostra basicamente todos esses RNAs, né? Então a gente vê aquele processo clássico do dogma central da biologia molecular, ou seja, a informação no DNA sendo transcrita em RNA, sendo traduzida em proteína. Mas a gente relembra que existe um processo incomum, mas que ocorre em alguns vírus, que é o processo de replicação do RNA. Ou seja, um vírus de RNA ele tem o seu material genético que pode ser replicado por um processo de replicação do RNA, um processo muito específico, tá? Mas regularmente, os diferentes RNAs,
eles são produzidos utilizando o DNA como molde, ou seja, por esse mecanismo de transcrição que a gente vai descrever aqui. A gente tem RNAs que são transcritos que são comuns às células procarióticas e eucarióticas, tá? E temos RNAs que são específicos de eucariotos, como a maioria dos RNAs envolvidos em regulação da expressão gênica e em processamento do RNA mensageiro, tá bom? Olha lá. Esses dois caras são dois RNAs extremamente importantes. Na aula de hoje a gente vai falar pouco deles, mas na aula de síntese de proteínas a gente vai falar muito deles, tá? Então, o RNA transportador e o RNA ribossômico, eles são fundamentais no processo de síntese de proteína. O RNA ribossômico é ele que compõe os ribossomos, tá bom? Então, que é a grande máquina molecular que consegue ler a informação contida no RNA mensageiro e processar a inclusão de aminoácidos em uma cadeia crescente de polipeptídeo. E o RNA transportador tem essa função de acoplamento e transferência, né? É ele que consegue se ligar ali no interior do ribossomo ao RNA mensageiro, através do seu anticódon, e induzir, então, a inclusão de um aminoácido que ele está carregando ali, ok? Mas hoje o nosso foco é como ocorre a síntese de RNA. Como o RNA é feito utilizando o DNA como molde. Primeiro de tudo, eu preciso ter um DNA fita simples. Então eu vou ter um segmento de DNA, olhem aqui essa figurinha, ó, um segmento fita simples de DNA, e esse segmento de DNA ele vai ser lido então por uma enzima, que a gente vai chamar de RNA polimerase, a gente já vai falar dela, e ela vai ter a capacidade então de incluir nucleotídeos, ou melhor falando, ribonucleotídeos, que são os nucleotídeos de RNA, tá? Então aqueles nucleotídeos que tem esse OH aqui, ó, na posição 2', tá bom? Que caracteriza então esse açúcar conhecido como ribose. Essa inclusão de nucleotídeos ela não vai ser aleatória, então sempre quando eu tiver uma guanina no DNA eu vou ter uma citosina no RNA, quando eu tiver uma citosina no DNA eu vou ter uma guanina no RNA, quando eu tiver uma adenina no DNA eu vou ter uma uracila no RNA, e quando eu tiver uma timina no DNA eu vou ter uma adenina no RNA. Esses nucleotídeos também são trifosfato, então isso é muito semelhante ao que a gente já viu para o RNA. Só que aqui, em vez de estar produzindo... A gente já viu para o RNA, não, desculpa, galera. Que a gente já viu na replicação do DNA, né, no processo de replicação. Quem não viu ainda, volta lá na aula, tá? Então, a gente vai ter aquele processo muito semelhante, tá? Com o 3'OH fazendo um ataque a esse trifosfato e permitindo, então, que ocorra a formação dessa ligação fosfodiéster, que também existe no RNA, então. Ok? Quem que faz esse grande processo? É uma enzima conhecida como RNA polimerase. A gente já viu uma RNA polimerase, tá? Aquela primase que a gente falou na replicação do DNA, ela é um tipo de RNA polimerase. Lembram? A enzima que fazia os primers lá no processo de replicação? Então ela é semelhante a uma RNA polimerase que a gente vai descrever aqui. O que essa RNA polimerase ela é capaz de fazer? Então ela consegue incluir ribonucleosídeos trifosfatos, ok? O que a gente acabou de ver aqui, né? Então, ó, esses esses ribonucleosídeos trifosfato, ó, tá até errado aqui no livro, hein? Não são desoxi, porque eles têm OH aqui, né? Eles são de RNA. Então, esses ribonucleosídeos trifosfato em uma fita crescente de RNA. Essa inclusão de nucleotídeos ela ocorre sempre no sentido 5 para 3'. Por quê? Porque eu preciso desse 3' OH aqui para fazer esse ataque nucleofílico nesse trifosfato. Eu preciso ter um filamento de DNA simples para ser usado como molde. E é esse filamento de DNA simples que vai ser o molde, então, para a transcrição de um gene específico. Lembrem, a transcrição é específica. Ela acontece em um ponto específico do genoma. E a RNA polimerase ela tem a facilidade de não precisar de um primer. Ou seja, ela não precisa de uma extremidade 3' OH livre. Ela consegue incluir o primeiro nucleotídeo e já parear ele diretamente com o DNA.
Então, sempre o primeiro nucleotídeo incluído na fita, ele vai ser trifosfato, tá? Porque a RNA polimerase ela tem essa capacidade. Ela não precisa de um primer, igual a DNA polimerase que a gente falou anteriormente. Esse processo ele não vai acontecer de maneira que eu abra todo o DNA e aí depois faço a transcrição e aí eu fecho tudo. Isso vai acontecer na forma do que a gente chama de bolha de replicação. Tá? Então, esse DNA, que é uma dupla fita, ele vai se abrir localmente por ação da própria RNA polimerase, tá? E dos seus componentes proteicos acessórios. Ele vai se abrir localmente, formando então dois segmentos de fita simples, sem que haja quebra no DNA, né? Eu só tenho aqui a abertura dessas ligações de hidrogênio, que unem então as duas fitas. Essa fita que vai servir de molde, então, né? De modo geral, apenas uma das fitas serve de molde, tá? Ao longo do genoma eu posso ter lados diferentes, né, servindo de molde, mas para um segmento específico apenas uma das fitas serve de molde. E aí eu vou ter a síntese de RNA pela RNA polimerase ocorrendo nesse segmento, de forma que a RNA polimerase ela vai se mover, aqui nesse caso, nesse sentido, ok? Então, daqui para cá, sempre abrindo, então, essa fita localmente na forma de uma bolha de transcrição, tá? Então isso vai se movendo e vai tendo a inclusão de nucleosídeos trifosfato de RNA aqui nessa extremidade 3' OH, de forma que eu vou formando um rabinho de RNA que vai saindo aqui da dupla hélice de DNA, ok? Essa inclusão é um mecanismo muito semelhante ao mecanismo que a gente viu para o DNA, tá? Então ele também depende de magnésio, também vai ser efetuado por uma enzima, no caso a RNA polimerase, e também vai depender desse ataque desse 3' OH aqui, que está, no caso aqui, na fita de RNA crescente, ao nucleosídeo trifosfato que está chegando ali na fita, ok? De forma que, em vez de manter os 3 fosfatos, eu mantenho após o processo apenas um fosfato, formando essa ligação fosfodiéster, ok? Olha lá o processo acontecendo, tá? É interessante observar que da mesma forma que na replicação do DNA, aqui também, a fita recém-sintetizada, que aqui no caso é uma fita de RNA, ela é complementar e antiparalela ao seu molde, que aqui no caso é uma fita de DNA, que a gente chama de fita de DNA molde, tá? Então ela é complementar, ou seja, eu vou obedecer aquele pareamento de bases, tá? Então, AU, quando eu tenho um A no DNA, eu tenho uma uracila no RNA. Quando eu tenho um T no DNA, eu tenho uma adenina no RNA. E C sempre pareando com G e G sempre pareando com C. E essa fita aqui, ela vai servir de molde, então. E a bolha vai se movendo. A bolha de transcrição ela vai se movendo ao longo desse DNA, sempre expondo novos segmentos de fita simples desse molde. Ok? O que é interessante é que ao longo do genoma, então mesmo que eu pegar em um mesmo cromossomo humano, né, eu posso ter segmentos próximos em que um gene está presente em uma das fitas e é transcrito, né, a partir de uma das fitas, e um outro segmento que o gene é transcrito a partir de outra fita. O importante é entender que, como a gente já disse, a inclusão de nucleotídeos na nova fita de RNA que vai ser sintetizada, ela sempre acontece na extremidade 3'. Ou seja, o DNA molde, ele está sendo lido sempre no sentido específico. Por isso que, olha, se vocês olharem aqui, ó, quando essa fita de baixo é usada como molde, tá vendo, ó, extremidade 3', extremidade 5', aqui eu tenho uma RNA que ele vai ter, ele vai ser antiparalelo, né? Então ele vai ter aqui a extremidade 5' e aqui a extremidade 3'. Ou seja, ele é sintetizado nesse sentido. Por quê? É sempre na extremidade 3' que eu incluo novos nucleotídeos. Nesse caso desse gene que está lá distante, pensem que ele está muito longe, o gene C, ele também usa essa fita como molde. Então também, se a fita de DNA tem a extremidade 5' aqui e a 3' aqui, esse RNA sempre vai incluir novos nucleotídeos na extremidade 3'. Então o RNA ele cresce de 5 para 3' nesse sentido. Já esse gene B, ele usa como molde essa outra fita, que a gente chama de fita menos aqui. Isso é só uma nomina, tá, galera? Chamaram uma de fita menos e uma de fita mais.
Como essa fita aqui é molde para ele, que é a fita de cima aqui no caso, ela tem aqui a extremidade de 3' e aqui a extremidade de 5', se o RNA precisa ter sua síntese de 5 para 3', ou seja, nucleotídeos novos são sempre inseridos na extremidade 3' do RNA, então ela vai acontecer de 5, porque lembra, ele tem que ser antiparalelo. Então aqui é 5, antiparalelo a essa, para 3', 3, antiparalelo a essa. Ok? A gente precisa estar com isso bem exercitado, tá? Façam os exercícios. Eu vou passar depois lá no final um exercicinho para vocês treinarem isso, tá bom? É interessante também que a transcrição ela pode acontecer em diferentes pontos do genoma de modo simultâneo. Então ela pode acontecer em filamentos diferentes do DNA, ok? Lembrem que o DNA é bifilamentar, né? E ela pode acontecer simultaneamente. Essa figurinha que eu já mostrei para vocês, ela mostra então vários segmentos do DNA em pontos diferentes, sofrendo a transcrição. E aqui, ó, parem a figurinha que vocês vão conseguir ver que a inclusão de novos nucleotídeos no RNA ela sempre acontece na extremidade 3' do RNA, pela RNA polimerase. Aqui, no caso, como o molde tem um sentido específico, a deselicoidização, ou seja, a abertura do DNA nessa bolha de transcrição, ela vai acontecer nesse sentido. Aqui, como o molde é a fita de cima e a minha extremidade 3' do RNA está aqui, então a abertura vai acontecer nesse sentido. Ok? Importante entender esse processo, tá? Mandem dúvidas aí embaixo se não ficou claro, tá bom? Quem que é transcrito que a gente falou lá no começo? Quem que é a unidade de informação do genoma? O gene, tá? Então a gente precisa entender um pouquinho como que é a estrutura desse gene. Então, o que são genes? Então, genes são sequências específicas de DNA que estão espalhadas ao longo do genoma, tá? Então, ao longo de todo o DNA daquele organismo. Aqui vamos pensar numa bactéria, porque é mais fácil. A gente vai trabalhar inicialmente com a transcrição de bactéria. A gente vai falar dela em detalhes, tá? Então, pensem ao longo do genoma de uma Escherichia coli, por exemplo. Eu tenho aí vários genes espalhados naquele genoma. E eu tenho alguns pedacinhos de DNA que não são genes, que estão entre ali, sabe? Como se fosse um espaço. E aí eu tenho um gene. Um gene ele é formado por duas partes. Ele tem uma parte promotora e tem a parte estrutural ou codificadora. É como se a parte promotora fosse alguém que promove uma festa. Ele não é a festa em si, mas ele está promovendo a festa. A festa mesmo é a parte estrutural. Então, a parte promotora, ela não vai ser transcrita, na verdade. A informação que está na parte promotora não vai ser usada para produzir RNA. Só que ela é fundamental para que a transcrição ocorra. Por quê? É na parte promotora que a RNA polimerase vai conseguir se ligar. E aí sim ela vai fazer a síntese da parte estrutural ou codificadora. Então aqui eu tenho duas regiões do gene. Tá? Uma região promotora e uma região codificadora, tá? A parte estrutural ou codificadora é onde eu tenho a sequência de nucleotídeos do DNA que vai determinar a sequência de nucleotídeos que vai estar presente no RNA. A transcrição ela começa só depois que acaba o promotor. Tá bom? Então, olha, vejam essa figura. Eu tenho DNA dupla fita. Eu tenho uma fita molde e uma fita não molde. A fita não molde ela também é conhecida como codante, tá? Essa fita molde, então, é ela que vai ser complementar e antiparalela ao RNA, porque ela vai servir de molde para o RNA. Eu tenho uma região nessa fita que é chamada de promotor, que é onde a RNA polimerase vai grudar. Ela vai caminhar até ela achar o início da região codificadora. E aí, nesse início, ela vai começar a incluir nucleotídeos de RNA. E ela vai produzir esse RNA da extremidade 5' para 3'. Então, vendo que o RNA é produzido só a partir da região codificadora, na região codificadora eu tenho uma região de início e uma região de término, que eu chamo de terminador, que é uma região mais longa. E essas, tanto a região de início quanto a de término, elas estão dentro dessa região codificadora do RNA. A gente usa alguns termos específicos. Vocês percebem que é difícil falar antes e depois do gene, né?
Pensem que o DNA, por exemplo, no cromossomo procariótico, né? Lembra que o cromossomo da bactéria ele é circular? Como que eu vou falar em antes e depois em uma estrutura que é circular? É complicado, né? Eu orientar. Então, como que a gente faz? A gente usa uns termos específicos. Então, eu sei que esse é um pedacinho, galera. Ele está cortado aqui, tá? Mas pensem que isso não é cortado. Esse meu DNA, ele é o DNA do genoma inteiro da bactéria. Então, ele vai ser como se fosse um anel, né? Um círculo. Só que aqui eu mostro só um pedacinho. Mas vocês lembram, né? Que na verdade é como se eu tivesse, então, um grande círculo, tá? De dupla fita. Logicamente que vai formar uma dupla hélice, né? Mas aqui a gente não representa dupla hélice porque o desenho ia ficar muito complicado, tá? Então, esse círculo de dupla fita. Aí eu vou e corto um pedacinho e aí eu tô apresentando para vocês só esse pedacinho, que é um gene, tá bom? Então, é como se eu tivesse pego esse pedacinho aqui e tivesse mostrando aqui para vocês, tá bom? Esse pedacinho, então, que está sendo mostrado de um gene, ele tem um promotor e uma região estrutural ou codificante, que a gente já falou. Antes, se eu considerar que o filamento de baixo é o filamento molde, né, aqui, então antes dele eu tenho a parte antecedente do gene, ou a montante, ou upstream, que é o que vem antes do gene, ok? Antecedente, montante ou upstream. Tudo que vem depois do gene eu chamo de jusante, posterior ou downstream. Tá? Então, isso é importante porque a gente pode se orientar um pouquinho, a gente vai utilizar esses termos para se orientar um pouquinho. Tá? Então, a gente pode falar, por exemplo, que o promotor ele está a montante da parte estrutural. Conseguem ver? Então, a parte estrutural está aqui e o promotor está a montante. E eu posso falar que a parte estrutural está a jusante do promotor, ok? E eu posso falar que o sítio de término ele está a jusante do sítio de início. Ele está depois, ok? Aqui a gente está vendo, então, que o RNA, como eu já falei para vocês, ele vai ser sintetizado a partir do filamento molde. E a sequência do gene só da porção estrutural, ou seja, da região codificante, que vai ser utilizada para fazer o transcrito de RNA, tá? Aqui a gente vê a enzima que faz esse processo, RNA polimerase. A RNA polimerase, então, ela é a principal enzima responsável pelo processo de transcrição. Ela que vai ter, então, ela mais do que a DNA polimerase, lembra quando a gente falou de replicação? A gente falou de um conjunto de enzimas que formavam um replissomo? A helicase para abrir a fita, proteínas ligantes de fita simples para manter aberta, primase para fazer o primer, então tinha várias atuando. Aqui, basicamente, a RNA polimerase faz tudo. Ela abre a fita, ela mantém esse segmento aberto, ela inclui os novos nucleotídeos, tá? Então ela vai fazer todos os processos de transcrição de maneira muito eficiente, tá bom? O que ela tem de característica, a RNA polimerase? Então a gente já falou algumas características, mas vamos retomar algumas aqui, tá? Então as RNAs polimerases, elas não precisam de primers. Então elas conseguem sintetizar o RNA utilizando o DNA como molde diretamente a partir dessa sequência de DNA que está no gene ali. Então ela vai lá se ligar na região promotora e já vai começar a inclusão de nucleotídeos de RNA, sem precisar incluir um primer, ok? Eu não vou ter primer incluído. A RNA polimerase, ela tem algumas regras só para atuação. Ela só consegue incluir nucleotídeos na extremidade 3' né? Então, sempre no sentido 5 para 3', tá? Lembrando que ela não precisa de uma extremidade 3' livre para começar. O primeiro nucleotídeo ela só inclui. Mas depois os próximos vão ser sempre na extremidade 3' que ela vai incluir. Ela inclui entre 40 a 90 nucleotídeos por segundo, tá? A RNA pol procariótica, né, que a gente está utilizando como modelo. E isso é bem mais lento do que a DNA polimerase, né? A DNA polimerase é muito mais rápida nesses processos. O interessante, como eu já falei para vocês, é que ela é uma enzima polivalente. Então ela consegue fazer todo o processo. Ela consegue romper as ligações de hidrogênio, que mantém a dupla fita, ou seja, ela tem uma função semelhante à helicase. Ela consegue incluir os nucleotídeos e ela mantém a bolha de transcrição
relativamente aberta em uma região de cerca de 8 nucleotídeos, tá? Então a gente tem uma região de 8 nucleotídeos ali, onde eu vou ter DNA e RNA pareados, formando então um duplex de DNA fita simples com esse RNA, que a gente já viu ali antes, né? Essa partinha aqui, ó, estão vendo? Aqui, ó, essa parte. Eu vou ter em torno de 8 nucleotídeos formando esse segmento em duplex. E depois o RNA fica livre, se solta, e a RNA polimerase ela continua se movendo nesse sentido. Ou seja, esse segmento de DNA vai voltar a se fechar e aqui vai ir se abrindo. Tá bom? A RNA polimerase ela tem só um probleminha. Ela não é muito fidedigna na inclusão de nucleotídeos, tá? Eu falo que ela não é muito comparado com a DNA polimerase, tá? Sempre num critério de comparação. Mas ainda assim, ela é altamente eficiente em termos moleculares, ok? Então, se eu falo que a DNA polimerase ela inclui um erro a cada 10 a sexta nucleotídeos, sem considerar outros mecanismos, né, posteriores que ainda reduzem essa chance de erro, a RNA polimerase ela inclui um erro a cada 10 a quarta nucleotídeos. Tá bom? A RNA polimerase, infelizmente, ela não tem aquele mecanismo clássico de correção exonucleásica, tá? De 3,5 linha, que é aquele mecanismo em que a enzima consegue remover o último nucleotídeo que foi pareado errado. Ela tem outros mecanismos para corrigir mal pareamentos, mas esses mecanismos eles não são tão eficientes quanto os mecanismos executados pela DNA polimerase. A transcrição ela vai ocorrer, então, em 3 grandes fases. Primeiro, a RNA polimerase tem que achar o promotor daquele gene e começar a abrir essa bolha de transcrição e iniciar a inclusão de nucleotídeos. Esse processo de começo da transcrição a gente chama de iniciação. Uma vez que a gente começou a incluir esses nucleotídeos e que eu tive esse processo de iniciação, eu vou para uma segunda etapa da transcrição. E essa segunda etapa eu dou o nome de alongamento ou elongação. Vocês vão ver alguns livros com o nome de elongação, mas alongamento é o nome mais adequado, tá bom? Até para diferenciar de outros processos metabólicos que a gente vai ver ainda. Esse alongamento da cadeia de RNA é todo o processo seguinte em que nucleotídeos vão sendo inseridos. E essa cadeia de RNA ela vai crescendo até chegar no fim desse gene. Quando eu chego na região de término, eu tenho a última etapa da transcrição, que eu chamo de término da transcrição de RNA. É nessa etapa que, por algum mecanismo, ou de formação de grampo, ou de auxílio de outra proteína, eu tenho a liberação dessa molécula de RNA. E aí sim, eu tenho o fechamento da bolha de transcrição. Bom? Vamos começar a ver então essas fases? Vamos começar pela fase de iniciação? Ok. Aqui a gente tem basicamente a descrição dos processos que eu já falei para vocês, tá? Então, a iniciação ela envolve a ligação da RNA polimerase à região promotora do gene. A gente tem o desenrolamento desse DNA dupla fita pela RNA polimerase, formando aquela bolha de transcrição. E a gente tem a inclusão dos primeiros nucleotídeos. O processo de alongamento envolve, então, a polimerização dos nucleotídeos ao longo desse processo. E o processo de término vai ser quando esse RNA sintetizado se solta desse duplex de DNA. Ok? Aqui a gente tem, então, a grande atuante desse processo, que é a RNA polimerase. A RNA polimerase bacteriana, a gente dá o nome aqui de holoenzima. Por que holoenzima RNA pol? Porque ela é formada por várias subunidades. E o holo dá essa ideia global, que ela está unida a todas as suas subunidades e todos os seus componentes. Um dos componentes dessa holoenzima RNA polimerase é o que a gente chama de fator sigma, que está aqui em amarelinho. Tá? Esse fator sigma é ele que é o mais plástico e mais móvel
na sua função, tá? Nesse processo de transcrição. Esse fator sigma ele vai ser extremamente importante para reconhecer o gene que vai ser transcrito e é ele que vai recrutar todo esse cerne da RNA polimerase. Então, toda essa grande máquina molecular que é a RNA polimerase, tá? A gente vê aqui que ela é formada por várias subunidades, tá? Então, ela tem subunidades que a gente dá o nome de beta, betalinha, alfa, ômega e o fator sigma. Tá? A gente não precisa saber esses detalhes agora, mas o fator sigma é importante. Vocês já vão entender por quê. Esse fator sigma ele consegue se ligar e se desligar dessa grande máquina molecular que é a RNA polimerase. E esse processo de ligação e religação é extremamente importante na iniciação da transcrição. Mas de que forma a RNA polimerase, então, reconhece os locais para iniciar a transcrição? Como que ela sabe? Tá, galera? Pensem que é uma grande molécula proteica, que é a RNA polimerase, e ela conhece uma outra molécula que é um ácido nucleico, que é o DNA. Como que ela vai reconhecer uma sequência específica nesse ácido nucleico? Como que vai acontecer esse processo? Então, tudo começa na iniciação. A iniciação é a primeira etapa do processo de transcrição. Olhem essa figurinha aqui, não se assustem, tá? Vamos tentar entender ela, tá? Então, a gente tem aqui, vamos voltar um pouquinho, ó. É uma região que a gente chama de gene. O que é um gene? Então, o gene é um segmento do genoma, aqui no caso de E. coli, que codifica uma informação, que ao fim do processo de expressão gênica vai formar um produto final ativo, ou seja, ou é um RNA funcional ou um polipeptídeo, uma proteína, contendo, logicamente, o processo de transcrição do RNA mensageiro aí na metade. Então, a gente viu que um gene é formado por duas porções. Uma porção que a gente chama de promotor, que está aqui, ó, o promotor, e uma porção que a gente chama de parte estrutural do gene, ok? Que vai ser toda essa parte estrutural, daqui até aqui. Esse promotor, ele é responsável por regular como que vai acontecer essa transcrição e em que momento ela vai acontecer. Já a parte estrutural é ela que codifica as informações que vão ser usadas para produzir o RNA a partir da sequência presente no DNA. Ótimo. O primeiro nucleotídeo transcrito na parte estrutural, a gente chama de mais um. Então, sempre que eu tiver um mais um, é o primeiro nucleotídeo a ser transcrito. Aqui nessa figura, a gente vê que toda essa parte que está marcada em azul aqui, ó, ela foi ampliada. E aqui eu vejo a sequência desses promotores de E. coli para vários genes específicos. Tá? Então, aqui eu tenho a sequência dos promotores. E a gente vê que, apesar desses genes serem diferentes, ok? Então, aqui eu tenho a sobreposição de vários genes diferentes. Existem locais que têm nucleotídeos que são muito frequentes. Olhem aqui, por exemplo, essas duas timinas. Elas aparecem nos promotores de todos esses genes. Aqui eu também tenho, olha, adeninas aparecendo nos promotores de todos esses genes. E aqui também, olha, eu tenho, por exemplo, a grande maioria deles tem timina. Essas sequências que são muito frequentes, ou seja, esses nucleotídeos em posições específicas, que são muito frequentes em todos os promotores, né, ou na maioria dos promotores dos genes, por exemplo, de E. coli, a gente chama de sequências consenso. O que é um consenso? É quando vários têm uma opinião igual, né? Por exemplo, então, quando vários segmentos diferentes de DNA eles têm um mesmo nucleotídeo em uma mesma posição. Como que eu falo que a posição desses nucleotídeos é igual? Por quê? Porque eu me oriento para a posição desses nucleotídeos a partir do primeiro nucleotídeo que é transcrito, que eu chamo de mais um. Se esse é o mais um, o primeiro nucleotídeo a não ser transcrito, ou seja, no promotor, eu chamo de menos um. E assim por diante, eu vou voltando de menos 1, aí eu tenho aqui, por exemplo, menos 10, aqui menos 35, e aí eu tenho, então, posições específicas.
E eu vejo que tem nucleotídeos, então, que são muito frequentes e que aparecem várias vezes nesses promotores. Isso é importante porque essas sequências consenso que vão aparecer em vários promotores de vários genes de um mesmo organismo, são eles que são reconhecidos pelas RNAs polimerases. Ok, galera? Porque eu não tenho uma RNA polimerase na E. coli para cada gene. Não teria sentido, né? Seria um gasto molecular desnecessário. Então eu tenho uma mesma RNA polimerase, ou em algumas bactérias, em outros organismos, apenas algumas RNAs polimerases sendo usadas para vários genes diferentes. Ok? A gente vai ver que existe aí uma artimanha que as bactérias usam, que a E. coli usa, para poder reconhecer essa grande infinidade de promotores, tá? Mas o importante é a gente entender o que são sequências consenso, tá? Então, são sequências de nucleotídeos que são muito frequentes em uma determinada localização específica no genoma de um organismo. Aqui, no caso, são sequências consenso nos promotores. Então, elas estão presentes na maioria dos promotores desse organismo em posições específicas. No caso de E. coli, a menos 10 e a menos 35. Lembrando que essa orientação, né, menos 10 e menos 35, é a partir do primeiro nucleotídeo da região estrutural do gene, tá? O primeiro nucleotídeo a ser transcrito, ok? Que a gente chama o primeiro de mais 1 e o primeiro da região promotora que não é transcrito a gente chama de menos 1, tá bom? Aqui eu tenho também uma outra informação importante, tá? Aqui eu tenho o primeiro nucleotídeo que vai ser transcrito. Então ele está no DNA, ele vai ser transcrito no RNA. Mas ele não é o primeiro nucleotídeo que vai ser usado na leitura lá pelo ribossomo para incluir aminoácidos. Porque a gente vai lembrar lá na frente que existe um códon, ou seja, uma trinca de nucleotídeos específica para determinar a inclusão do primeiro aminoácido na proteína, que é o A ou G, né? No caso do RNA da maioria dos organismos. E antes de eu ter esse A ou G, eu tenho uma parte de RNA, desculpa, que apesar de ser transcrita, ela não é traduzida, tá? Então é uma região que a gente fala de não codante, né? Digamos assim. Então ela não é traduzida. E a gente chama ela aqui ó, de 5UTR. Então é 5' Untranslated Region. Então, região A5' não traduzida, que vai estar presente no RNA, mas não está presente na proteína, ok? Então, está no DNA, está no RNA, mas não vai estar na proteína lá na frente, beleza? Aqui a gente tem, então, de novo, a região do promotor de E. coli. Então aqui eu peguei só o promotor, só essa parte aqui, uma figura de outro livro, esse promotor foi aumentado. Como eu falei para vocês, existem regiões consenso, né, sequências consenso, a menos 10 e a menos 35, que vão estar presentes na grande maioria dos promotores de E. coli. Como que esses promotores são reconhecidos? Eles são reconhecidos por um carinha que a gente já falou ali atrás, que é o fator sigma. Então, o fator sigma, a bactéria ela dispõe de alguns fatores sigma para reconhecer alguns promotores diferentes. Essa que é a artimanha que eu falei para vocês ali, que ela usa para conseguir reconhecer tantos genes diferentes, né, tantos promotores diferentes, com uma mesma RNA polimerase. Então, apesar do grande cerne da RNA polimerase ser o mesmo, existem fatores sigma diferentes. E esses fatores sigmas, eles são fundamentais para reconhecer esses promotores, por meio da sua ligação às regiões com sequências consenso. Ok? Então, esses fatores sigmas vão se ligar a regiões com sequências consenso, inclusive as regiões menos 10, menos 35, inclusive outras que estão anteriores, né? Então, presentes a montante desse promotor, que também são importantes nesse processo de reconhecimento. E esses fatores sigmas vão funcionar como bandeirinhas, que vão se ligar a essas regiões e aí sim vão atrair a RNA polimerase para que ela possa proceder à transcrição. Então, a iniciação
ela começa com a ligação do fator sigma a essas regiões de sequência consenso nos promotores. Uma vez que o fator sigma se ligou, ele vai recrutar os mais diversos componentes que formam esse grande cerne da RNA polimerase. A RNA polimerase, que é essa grande máquina molecular, então, se liga ao DNA duplex e aí ela vai iniciar o processo de transcrição. Ou seja, ela vai começar a abrir essa dupla hélice por meio da sua função helicase, que a RNA polimerase possui, e ela vai começar a incluir os nucleotídeos. O primeiro nucleotídeo, ela inclui o nucleotídeo trifosfato mesmo, que vai parear com o DNA, né? E aí depois ela vai incluir sempre novos nucleotídeos na extremidade 3' desse RNA, sempre utilizando o DNA como molde. Uma vez que eu inicie, que essa RNA polimerase começa a se mover a partir do promotor, então, e ela começa então a incluir nucleotídeos ali que vão ser complementares à região estrutural aí do gene, né? Eu tenho então a liberação do fator sigma. E essa liberação, então, permite que esse fator sigma se ligue a outra região consenso e possa recrutar, então, outra RNA polimerase em outro gene. Ok? Vamos ver esse processo passo a passo, então? Então, aqui eu tenho um gene. O que é um gene? Um segmento do DNA que carrega uma informação que vai ser transcrita e pode ser traduzida se ela for transcrita num RNA mensageiro. Esse gene tem duas partes. Uma parte estrutural, que está aqui, a jusante, e uma parte promotora, ou promotor do gene, que está aqui, a montante. Tenho, então, um fator sigma. O fator sigma é uma pequena proteininha, muito pequenininha, que consegue se ligar em sequências consenso no promotor, presentes nas posições -10 e -35. Esse fator sigma, que é essa proteína pequenininha, se liga nas sequências e então recruta o cerne da RNA polimerase. Então, essa grande máquina que é a holoenzima RNA polimerase. Uma vez que essa holoenzima foi recrutada, ela consegue, então, por meio da sua atividade semelhante à helicase, promover a abertura da bolha de transcrição. Olhem aqui, ó, o DNA ele foi aberto. Eu separo a dupla hélice de DNA. E agora eu tenho uma fita simples de DNA, que é um dos requerimentos que a RNA polimerase precisa, né, para incluir nucleotídeos. E aí eu tenho, então, a inclusão do primeiro nucleosídeo trifosfato de RNA, que vai ser incluído ali naquele nucleotídeo na posição +1, que é o primeiro nucleotídeo a ser transcrito, né, na parte estrutural do gene. O primeiro nucleotídeo é, então, incluído, ok? E uma vez que esse nucleotídeo seja, então, incluído, olha ele aqui, e ele é complementar a esse primeiro nucleotídeo aqui, que está na porção estrutural desse gene, né? Vocês veem que a região promotora está marcada em amarelo, e a parte estrutural está marcada em verde aqui no caso, né? E o primeiro nucleotídeo ele foi incluído. Lembrem que a inclusão de novos nucleotídeos ela vai acontecer no RNA sempre de 5 para 3', assim como acontecia para a DNA polimerase, né? Aí eu vou ter essa extremidade de 3' desse primeiro nucleotídeo trifosfato. E aí agora a RNA polimerase pode incluir novos nucleotídeos complementares. E ela vai fazendo isso, ela vai incluindo novos nucleotídeos, olha, onde eu tinha um G na fita molde, eu tenho um C no RNA, onde eu tinha um C, eu tenho um G. A gente lembra que essa bolha de replicação ela fica parcialmente aberta, tá? E eu sempre tenho cerca de 8 nucleotídeos que estão pareados ali, formando um duplex, RNA em verdinho e DNA nesse verde mais escuro. A inclusão de nucleotídeos sempre acontece na extremidade 3' e esse RNA vai sendo liberado como uma fita simples aqui, ó. Ele vai emergindo dessa bolha de transcrição. Galera, pensem que essa bolha ela vai se movendo, tá? Esse DNA ele vai se abrindo nessa extremidade e se fechando nessa extremidade aqui, ok? Então, vendo que a RNA pol que estava lá em cima do promotor, ela foi se movendo nesse sentido. E ela vai se mover até o final desse gene, ok? Isso, então, é a iniciação da transcrição. Vamos continuar? Então, lá, ó, iniciação. Eu tenho o fator sigma reconhece a região promotora, RNA polimerase vem, se liga, forma essa holoenzima RNA pol. Ela está ligada ao promotor, ela abre, então,
a bolha de transcrição. E uma vez que ela abriu a bolha de transcrição e começa a inserir, então, nucleosídeos trifosfato, né, de RNA nessa fita nascente, sempre da extremidade 5 para 3' eu tenho a liberação do fator sigma. Fator sigma se libera, RNA pol vai percorrer toda a porção estrutural, ó, nesse sentido, e vai liberar então esse RNA fita simples e vai ir movendo, olha a bolha de transcrição que estava aqui, ela foi se movendo, olha no gene, olha lá onde está a parte de terminação aqui, ó, e ela está quase chegando na terminação, ok? Então a própria RNA-pol ela vai abrindo localmente essa fita e sempre utilizando o magnésio como cofator e os nucleosídeos trifosfato que estão ali disponíveis, ela vai incluindo novos nucleosídeos, formando essa fita de RNA crescente. Ok? Isso vai acontecer até que ela encontre uma sequência também consenso, de modo geral, muito semelhante em diversos genes das bactérias, no caso da E. coli, e que representa, né, nesse processo a região de término. Então, uma sequência específica de nucleotídeos que vai sinalizar o término da transcrição. Por quê? É a parte final daquele gene. Transcrever mais não tem importância, porque o gene já acabou. Ok? Então, esse processo, pensem que a RNA polimerase está acelerada aqui, ó, durante o alongamento. Quando ela encontra esse sítio de término, né, que começa a aparecer aqui, por exemplo, ela demora um tempinho para frear. Então, ela tem também a inclusão de nucleotídeos a mais na extremidade 3', que a gente chama de região 3' não traduzida. Ok? Lembra que a gente falou que tinha região 5' não traduzida? E eu tenho também uma região 3' não traduzida, que está depois do último códon, que vai determinar lá na tradução a inclusão dos nucleotídeos, né? Então, a parada da inclusão dos nucleotídeos. Ok? Esse término, ele pode acontecer de algumas maneiras específicas. Então, como a gente já disse, como eu já falei para vocês, existe uma sequência, né, nesse gene, né, nessa parte estrutural do gene, no DNA, específica que sinaliza o término. Essa sequência ela vai variar conforme o organismo, tá? Mas eu tenho basicamente dois mecanismos em E. coli que são muito frequentes, assim. Dois mecanismos de término. Tem um término que é dependente de uma proteína chamada proteína Rho, tá? Rho é uma letra grega. Então, essa proteína Rho ela é semelhante a uma helicase. E ela vai auxiliar nesse processo de término da transcrição. E a gente tem um processo que é independente da proteína Rho, que é um processo com formação de um grampo. O que envolve o término da transcrição? Bom, o término da transcrição envolve a liberação desse filamento simples de RNA, o fechamento da bolha de transcrição e o descolamento, então o desacoplamento da RNA polimerase dessa dupla hélice de DNA. Ok? A gente vai ver aqui esse processo, então. Vamos dar uma olhadinha nesse processo de término, né? Como que esse processo pode acontecer. A gente tem aqui o primeiro processo de término, que é o que a gente chama de término com formação de grampo. Então, galera, vamos aprender a ler figura, ok? Então, aqui a gente tem, de novo, uma dupla fita de DNA. Tá? Eu tenho uma fita de baixo, que a gente está utilizando aqui como fita molde, e uma fita de cima, que é a fita não molde, tá? Ou fita codificadora, que a gente fala. Esse DNA ele vai se abrir em uma estrutura que a gente chama de bolha de transcrição, e vai acontecer, então, a inclusão de nucleotídeos de RNA pela RNA polimerase, né? Em uma sequência de nucleosídeos específica, que é naquele local que eu tenho o gene, ok? Então, a RNA polimerase ela se liga ao promotor desse DNA e ela vai incluir nucleotídeos ali naquela parte estrutural, então nucleotídeos complementares a essa parte estrutural do gene que está no DNA, até que eu tenha uma sequência de término. Nesse caso aqui, que é o término com formação de grampo, a sequência que sinaliza o término ela é bem interessante. Por quê? Eu tenho um conjunto de repetições invertidas, ou repetições em espelho.
Se vocês olharem aqui, ó, nesse segmento do DNA, eu tenho, por exemplo, uma guanina. Aqui eu tenho uma guanina. Uma citosina, duas guaninas. Uma citosina, duas guaninas. Uma citosina, uma timina. Uma citosina, uma timina. Então eu tenho regiões presentes nas fitas separadas que são complementares e invertidas. Ok, professor, tá bom. Isso é uma informação aleatória, né? Isso não me adicionou nada. Pera, vocês vão entender. Esse segmento aqui, então, olha, vamos pensar que ele foi transcrito. Então, onde eu tinha T, foi incluído um A na transcrição. Onde eu tinha C, foi incluído um G no RNA. Onde eu tinha G, foi incluído um C. Estão vendo? Então, esse segmento aqui, ele já foi transcrito. Olha aqui, olha ele aqui, ó. Fechou de novo, mas ele já foi transcrito. E esse segundo segmento está sendo transcrito agora, está ali na bolha de transcrição, olha. Onde eu tinha um C, eu tenho um G. Onde eu tinha um C, eu tenho um G. E assim por diante. Aqui no final, olha, onde eu tinha um A, eu tenho um U, né? Porque o uracilo pareia com adenina. E aí, então, eu tenho a transcrição dessas sequências que são invertidas, repetições invertidas. Olha que é interessante, galera. Essas repetições invertidas, se vocês olharem para elas, mais interessante do que elas serem invertidas é pensar que elas são complementares. Olha aqui, eu tenho um C aqui, eu tenho um G aqui. Citosina não pareia com guanina? Pareia, né? E forma 3 ligações de hidrogênio. Eu tenho um C aqui e um G aqui. Citosina não pareia com guanina? Pareia, forma 3 ligações de hidrogênio. E assim por diante. Olha aqui, eu tenho um A aqui, eu tenho um U aqui. A pareia com U. Pensem nesse processo acontecendo, galera. Eu vou liberar a fita de RNA. Olha aqui, liberei a fita de RNA. Olhem o A aqui final, olhem o U final no RNA. Olha o A final, olha o U final. O que acontece? O RNA faz um pareamento intracadeia. Então, a própria fita de RNA, por causa das repetições invertidas, ela forma um grampo. O nome dessa estrutura é grampo de cabelo, hairpin. Olha que interessante essa estrutura molecular. Eu tenho a formação de um grampo e esse grampo provoca uma tensão muito grande nesse complexo RNA polimerase com dupla hélice de DNA. Esse grampo, então, acaba travando esse processo e, logo após esse grampo, eu tenho uma grande quantidade de adeninas no DNA, nessa parte estrutural do DNA, que vão ser transcritas como uracilas. E a gente sabe que a adenina e uracila formam apenas duas ligações de hidrogênio. Não é um segmento muito forte desse duplex, porque a adenina e uracila formam só duas. Eu não tenho nenhum CG ali para formar três ligações mais fortes. O que acontece? A tensão promovida por esse grampo e a fraqueza promovida por esse monte de ligações duplas aqui faz com que esse RNA se solte da dupla hélice de DNA. Quando esse RNA se solta, eu tenho o RNA livre sendo liberado, ok? Então esse RNA vai se soltar aqui. Eu vou ter a liberação da RNA polimerase, ela vai sair, e eu vou ter o fechamento dessa bolha de transcrição. Ok? Então sai o RNA, fecha a bolha de transcrição, ocorreu o término da transcrição. Já eu tenho um outro tipo de término, esse é bem legal também, envolve uma perseguição, que é o término dependente de proteína Rho. Galera, a proteína Rho, olha, Rho é a letra, né, Rho, em grego parece esse pezinho meio torto aqui, tá? Então, a proteína Rho, ela é uma proteína semelhante a uma helicase, tá? Então, a gente lembra que as helicases, elas se ligam na fita do DNA e elas conseguem, né, numa fita de ácido nucleico, na verdade, né, ela consegue percorrer essa fita de ácido nucleico do sentido 5 para 3' linhas. A helicase, na replicação, lá atrás, a gente viu que ela se liga no DNA. Já a proteína Rho, ela se liga no RNA. Essa proteína Rho, olha ela aqui, parece essa florzinha, ó, que bonitinha. Ela se liga em um sítio específico. O que é um sítio? É um local do RNA que tem uma sequência consenso. O que é uma sequência consenso? É uma sequência que é frequente em muitos genes de um determinado organismo ou em um grupo de genes e que sinaliza alguma coisa. E essa sequência consenso é conhecida como sítio root. Olha aqui em roxinho, sítio root.
A proteína Rho, então, ela consegue reconhecer e se ligar ao sítio root. Quando ela reconhece e se liga ao sítio root, o sítio root é o quê? É uma sequência de nucleotídeos no RNA que foi transcrita, olha aqui, passou pelo processo de transcrição. Tá? Então ele está presente no gene, lá no DNA na parte estrutural, e ele foi transcrito. A proteína Rho consegue então reconhecer, isso seria, galera, um sítio de término, tá bom? E quando ela se liga ali, ela passa a percorrer essa fita de RNA. Ela percorre tão rápido e mais rápido que a RNA polimerase, até que ela alcança a RNA polimerase. E quando ela alcança a RNA polimerase, ela empurra a RNA polimerase e faz com que ocorra a liberação desse filamento simples de RNA, ou seja, ela tem função de helicase, lembram? Ela rompe essas 8 ligações de hidrogênio aqui, empurra a RNA polimerase e ela faz com que tenha a liberação desse segmento fita simples de RNA, né? E ocorre então a liberação da RNA polimerase e o fechamento da bolha de transcrição, ocorrendo então o término do processo de transcrição. Ok? Vimos então, galera, esse processo que a gente foi descrevendo em detalhes, então que começa com a iniciação, tem o alongamento e chega até o término. Esse processo que a gente descreveu agora, que eu expliquei para vocês até agora, é o processo bem estudado e bem descrito em procariotos, especificamente em E. coli, que é a bactéria mais estudada, né, dentre os organismos modelo. Esse processo ele compartilha diversas similaridades com o processo em eucariotos e outros organismos, por isso que ele é amplamente estudado. Mas a gente sabe que eucariotos sempre são um pouquinho mais complexos, né? A gente não vai ver o processo detalhado em eucariotos, mas eu quero dar alguma pincelada para vocês, tá? Para que vocês possam ter alguma ideia do que acontece em eucariotos, beleza? Então, em eucariotos, né? Quem são os eucariotos? Lembrem lá, né? A gente tem células vegetais, células animais, e a gente tem aí uma infinidade de organismos que compõem os eucariotos, desde animais, fungos, incluindo organismos unicelulares, protozoários, tem aí algas e uma infinidade de organismos que compõem os eucariotos, né? Desde os mais complexos, como plantas e animais, até mais simples, como leveduras e protozoários e algumas algas unicelulares. Tá bom? A gente falou que uma das grandes diferenças do processo de expressão gênica em procariotos e eucariotos é a questão da organização celular. Procariotos, eles não possuem núcleo individualizado. Então, a transcrição e a tradução vão acontecer quase que simultaneamente, né? Então, elas vão acontecendo concomitantemente. Mas, em eucariotos, eu preciso terminar a transcrição, ou seja, formar todo esse RNA. Se ele for um RNA mensageiro, né, ele ainda precisa passar por um processo de processamento do RNA mensageiro para depois ser exportado para fora do núcleo, onde vai ocorrer a tradução. Tá? Então a gente vai começar a ver esses processos agora e a gente termina na próxima aula, tá bom? Para falar da tradução aí mais em detalhes mesmo, né? Então, primeira coisa, a gente está falando aqui de uma disciplina de biomol, né? Então a gente precisa lembrar como que é a estrutura dos genomas dos organismos. A gente tem uma tendência de aumento dos genomas, tá? Essa não é uma tendência linear, tá? Mas de modo geral, os genomas de organismos eucariotos e organismos mais complexos, ele acaba sendo maior do que o genoma de organismos procariotos. Isso bem em modo geral, galera, tá? Eu não consigo fazer essa comparação direta, por exemplo, o ser humano é muito mais complexo que o trigo, então o ser humano tem mais genoma, tem mais heterogeneidade. Não consigo fazer essa comparação, mas se eu comparar apenas procariotos e eucariotos, de modo geral, eucariotos tendem a ter um conteúdo genômico, né, maior do que procariotos, tá bom? Então, eucariotos têm um conteúdo genômico maior do que procariotos, tá? A gente observa aqui pelo tamanho do genoma, né, em megabases, tá? Então, a gente vê que ele começa ali em bactérias, né, como Mycoplasma genitalium, Streptococcus pneumoniae, E. coli. E. coli, por exemplo, tem 4,6 megabases, né, de genoma. E o Homo sapiens tem 2.900 megabases
de genoma, ok? Como eu falei para vocês, existe uma tendência, tá, para que organismos mais complexos tenham mais quantidade de material genético. Mas não existe um acompanhamento em mesmo nível no número de genes, tá? Embora o genoma de Homo sapiens seja muito maior que o genoma de bactérias, o número de genes não é tão maior assim, ok? Então a gente olha aqui, por exemplo, olha de 4.6 ele foi para 2.900 megabases. Então o genoma de Homo sapiens ele é muito maior. Só que em número de genes, eu tenho aqui ó, de 4.400 genes em E. coli, eu tenho 19 mil genes, né, em torno de 20 mil genes. Essa contagem ela acaba mudando um pouco, tá? Então esse valor é um pouco impreciso. Em torno de 19 mil genes no Homo sapiens. Ok? Então um valor aí que é 3 vezes maior, né? 4 vezes maior. Então é um valor que aumentou pouco se eu comparar, por exemplo, com a quantidade de material genético que foi ganho. O que isso quer me dizer? Quer me dizer que os genes em eucariotos, aqui particularmente no Homo sapiens, eles são menos densos. Eu tenho uma menor densidade gênica do que em procariotos. Ou seja, eu tenho genes mais espaçados. Eu tenho muito DNA no genoma de eucariotos, né, especificamente em Homo sapiens ainda, que não são transcritos. Então, muitos segmentos de DNA separando os genes. É um DNA que muito tempo foi chamado de DNA lixo, e hoje a gente sabe que tem uma grande importância regulatória, tá? Que ele não é tão lixo assim. Ou seja, procurar um gene no genoma eucariótico é igual procurar agulha em um palheiro. Então eu tenho genes muito espalhados nesse genoma que é gigantesco, ok? Por isso, em eucariotos, eu tenho um número maior de RNAs polimerases fazendo esse processo. E além disso, eu tenho vários fatores de transcrição, ou seja, outras proteínas que vão auxiliar no processo de transcrição. Então, de modo geral, em todos os eucariotos, eu tenho pelo menos 3 RNAs polimerases, A1, A2 e A3. E essas RNAs polimerases, elas vão atuar de modo específico em grupos de genes específicos. A mais estudada, né, porque é aquela RNA polimerase que sintetiza os pré-RNAs mensageiros dos eucariotos, é a RNA polimerase 2, tá? Mas eu tenho RNAs polimerases, por exemplo, específicas encontradas apenas em plantas e que sinalizam, por exemplo, a RNA polimerase 4 e 5, elas determinam, por exemplo, né, a 4 aqui, ela determina a produção de alguns RNAs de interferência, que são importantes RNAs reguladores da expressão gênica, tá? Além disso, né, a gente vê que a RNA polimerase eucariótica aqui à direita, ela tem uma estrutura mais complexa do que a RNA polimerase bacteriana. E, além disso, o próprio genoma eucariótico, então os próprios genes eucarióticos, eles são mais complexos que os genes procarióticos. Aqui a gente não vai, eu já falei para vocês, eucariotos, a gente vai só pontuar algumas diferenças, tá? A gente não vai ficar se atendo aos detalhes, né, e às diferenças de eucariotos. São muitos detalhes moleculares que não vão fazer grandes diferenças para a gente aqui, tá? Mas o próprio gene eucariótico, né, o próprio promotor eucariótico, ele é muito maior e ele tem sequências consenso e sequências de reconhecimento e reguladoras muito mais abundantes do que a gente tem nos genes procarióticos, tá? A gente tem uma sequência consenso muito famosa que é conhecida como Tata Box. Então, o Tata Box é uma sequência consenso, né, que tem alternadas timinas, adeninas ali no DNA, que está em torno de menos 25, né, ali na posição nesse promotor, e que é um dos principais sítios de reconhecimento, né, e atracamento da RNA polimerase. Aqui, só para vocês terem uma ideia de como o processo em eucariotos ele é elaborado, né? Então eu tenho regiões muito distantes nesse DNA, né? Então em verde aqui eu tenho o DNA, em laranja eu tenho a região promotora,
ok? Desculpa, em laranja a região reguladora e em amarelo uma região que a gente chama de cerne do promotor. Mas, só para vocês terem uma ideia, né? Olhem o tamanho dessa região promotora, né? Vou ter uma porção estrutural e eu tenho uma infinidade de pequenas proteínas que auxiliam nesse processo de transcrição, tanto no reconhecimento do promotor quanto na ativação dessa RNA polimerase. Tá? Eles funcionam como se fossem, a gente fala de enhancers ou estimuladores. É como se eu desse um Red Bull para a RNA polimerase e ela começasse a transcrever mais rápido e em maior intensidade. Tá? Então, existem várias proteínas envolvidas que fazem até a dobra, por exemplo, do DNA para promover a aceleração desse processo de transcrição. Não quero que a gente se atenha a detalhes, mas eu quero que vocês lembrem que existem proteínas acessórias, como por exemplo os fatores de transcrição, que auxiliam a RNA polimerase eucariótica a reconhecer, se ligar ao promotor e transcrever muito mais rapidamente, tá? Esses genes. Aqui mais uma figurinha, né, comparando então esse processo de transcrição em procariotos e eucariotos. Olha o que é interessante, tá? Em procariotos, como eu falei para vocês, eu não possuo núcleo. Se eu não possuo núcleo, então o processo de transcrição, olha, conseguem ler essa figura? Conseguem entender ela? Olha, eu tenho o DNA dupla hélice em azul, eu tenho a RNA polimerase em branquinho aqui, ó, fazendo a transcrição. Estão vendo a bolha de transcrição? Tenho a seta indicando o movimento da RNA polimerase nesse sentido. Okay? Em verde, eu tenho o RNA mensageiro emergindo dessa bolha de transcrição. Lembra que o RNA mensageiro, eu sempre tenho a RNA polimerase incluindo nucleotídeos na extremidade 3' e a extremidade 3' ela está aqui dentro, né? Ó, aqui dentro. E, ou seja, o RNA emerge nesse sentido. A primeira parte do RNA mensageiro que sai é a extremidade 5', né? Porque a extremidade 3' está lá dentro. Assim que sai a extremidade 5', o ribossomo, a gente vai ver lá, ele já consegue reconhecer, então, regiões específicas nesse RNA mensageiro e se liga a esse RNA mensageiro e já começa, então, o processo de tradução, que vai produzir, então, os polipeptídeos. Eu posso ter um mesmo RNA mensageiro sendo lido por vários ribossomos e produzir uma grande quantidade de proteínas. Uma vez que a tradução ocorreu, esse RNA mensageiro é degradado. Ok? Então a gente vê que o processo, mesmo antes de terminar a transcrição, a tradução já está ocorrendo. A gente pode falar que os processos de transcrição e tradução eles são acoplados. Essa é a melhor palavra para definir o processo de transcrição e tradução. Em procariotos, ok? Já em eucariotos, né? Então aqui eu falando procariotos, galera, eu estou me referindo principalmente a esse modelo E. coli, tá? Que são as eubactérias. Se eu for considerar arqueias, elas têm um mecanismo diferente, tá? De transcrição e tradução que muda em alguns detalhes. Tá? A gente está considerando aqui principalmente as eubactérias. Em eucariotos, eu tenho a questão que a gente já disse para vocês, a existência de um envoltório nuclear, ou seja, um conjunto de membranas que envolve o material genético. A gente viu, então, que uma estrutura mais elaborada, então um processo um pouco mais complexo aí de transcrição ocorre, mas também, de modo geral, eu vou ter também iniciação, alongamento, término em eucariotos, ou seja, com a abertura dessa dupla hélice, formando uma bolha de transcrição, e vou ter a produção de um RNA mensageiro. Isso do mesmo jeito, galera. Também vai sair com a extremidade 5' aqui inicialmente, tá? Também vai ter nucleotídeos e nucleotídeos na extremidade 3' aqui dentro na bolha de transcrição, mas eu tenho mais componentes proteicos envolvidos nessa máquina. A POL2 é a principal a atuar nesse processo, né? E ela faz então a produção do que a gente chama que é o pré-RNA mensageiro. Por que o nome é pré-RNA mensageiro? Porque ele não está pronto. Ele tem que ser modificado por um processo que a gente chama de processamento do RNA mensageiro. Esse processamento ele vai envolver 3 processos, principalmente. Um é a remoção de sequências não codantes desse RNA mensageiro.
que a gente chama de introns, que são sequências intrometidas ali no meio do RNA mensageiro. Uma outra alteração é a inclusão de um cap 5' que é um capacetinho na extremidade 5' do RNA mensageiro, e o outro é a inclusão de uma cauda de poliadeninas na extremidade 3'. Uma vez que esse RNA mensageiro foi processado, aí sim ele pode passar a ser chamado de RNA mensageiro maduro. E aí ele já está adulto, pode sair do núcleo. Ele é então exportado para o citoplasma, e no citoplasma eu vou ter os ribossomos então realizando a leitura desse RNA mensageiro e a produção dos polipeptídeos. Ok? Então, eu tenho uma etapa de processamento do RNA mensageiro que é adicional em eucariotos. E esse processamento ele ocorre simultaneamente ao processo de transcrição em parte, ok? E depois ainda tem uma finalização para que esse RNA mensageiro possa então ser exportado e então traduzido. Estão vendo que é mais elaborado, né? Um pouquinho mais complicado em eucariotos? Por quê? Em grande parte, porque os genes eucarióticos são mais complexos. A gente já viu ali que o promotor eucariótico é mais complexo, lembram? Ele é maior, ele tem mais sequências reguladoras, tem várias sequências onde os fatores de transcrição podem se ligar, então ele é mais elaborado. Além disso, se eu comparo aqui um gene, olha um gene procariótico, um gene de uma bactéria, olha que bonitinho. Ele tem uma região promotora e ele tem uma região estrutural marcada em laranja. A região promotora é onde a RNA pol se liga e a região estrutural é a parte que vai ser efetivamente transcrita. E, uma vez transcrita, vai ser traduzida e vai gerar proteína. Então, todo o conteúdo que está ali dentro é informacional. Já no gene eucariótico, olha, eu tenho uma região promotora também marcada em verde. E aí eu tenho uma parte estrutural, marcada nesse marrom, nesses dois tons. Só que, nessa parte estrutural, eu tenho partes que são ditas de codificadoras, ou seja, que vão ser transcritas e têm informação para serem traduzidas lá na frente. E temos partes que são não codificadoras, que são essas que estão nesse tom mais claro. Essas partes não codificadoras, elas são também transcritas normalmente, mas elas não carregam informação útil para a tradução. Elas não determinam a inclusão de aminoácidos específicos, nada. Elas não são informação relevante para a tradução. Então a gente fala que elas não são codificadoras. São só uns pedaços de sequências que são intrometidas. Estão ali no meio daqueles segmentos que são codificadores, que são codantes. Essas partes intrometidas, ou essas regiões não codificadoras, são ditas introns. Ok? Porque são as regiões que interrompem as sequências codificadoras. Introns. Já as partes que são codificadoras, ou seja, que vão ser expressas, são os exons. Exon vem de expressed regions. Então, regiões expressas. Então, toda a parte estrutural, toda essa parte aqui, tanto exons quanto introns, vai ser transcrita, só que durante o processamento, as regiões que têm os introns, elas são removidas e os exons são reunidos entre si. Ok? Então a gente fala que os genes eucarióticos são interrompidos. Olha essa figurinha. Aqui eu tenho só a porção estrutural do gene, tá? No DNA eu tenho então exon 1, intron A, exon 2, intron B, exon 3. Em muitos genes eu tenho mais introns do que exons, para vocês terem ideia, galera. E aí eu tenho então o processo de transcrição. Durante a transcrição, todo o gene vai ser transcrito. Ou seja, tanto exons quanto introns. Só que a gente sabe que os introns não são codificadores. Então eu não quero que eles se mantenham no RNA mensageiro maduro final. Então eles são removidos em uma etapa chamada processamento do RNA mensageiro. Eu tenho a remoção desses introns, a reunião dos exons, exon 1, exon 2, exon 3, olha aqui. E aí sim eu tenho um RNA mensageiro maduro, que pode então ser traduzido pelos ribossomos,
formando então um polipeptídeo. Ok? Quais são as modificações que estão envolvidas nesse processo de processamento do pré-RNA mensageiro? Então, existem 3 grandes modificações. A gente vai ver na próxima aula como elas funcionam e como que elas atuam nesse processo, mas a gente pode identificar, então, 3 modificações especiais. Uma delas, adição do cap5'. O que é o cap5'? Bom, o cap5' é basicamente uma guanosina modificada que vai ser adicionada à extremidade 5' desse RNA mensageiro, ok? E vai atuar protegendo essa extremidade e também facilitando o reconhecimento dessa extremidade. Temos também outra modificação que esse transcrito primário ou pré-RNA mensageiro sofre, que é a adição da cauda de poli-A. Cauda de poli-A, ou seja, várias adeninas que são incluídas na extremidade 3' desse RNA mensageiro. Várias adeninas. Além disso, lembra que a gente falou lá que os genes eucarióticos são interrompidos. Eu tenho partes chamadas introns que interrompem as regiões codificadoras, né, que serão expressas, que são os exons. E eu tenho que remover esses introns. O processo de remoção desses introns e religação dos exons, a gente pode chamar de recomposição ou splicing, que é o processo que ele é mais conhecido. Então, o splicing é a remoção dos introns e reunião dos exons, que forma então esse RNA mensageiro maduro. Beleza, galera? Certinho? Como acontece então esse cap5'? Esse cap5', a adição dele acontece de modo simultâneo enquanto está acontecendo a transcrição. Então, a RNA polimerase, né? Galera, lembrando, de novo, que todas essas etapas de processamento do RNA mensageiro, elas só acontecem em eucariotos, não acontecem em procariotos, ok? Então, uma das modificações é a adição do cap5'. Cap vem de capacete, galera, bonezinho. Então, ele é adicionado na extremidade 5' do RNA mensageiro. Quem que faz isso? A própria RNA polimerase. Então, galera, a RNA polimerase, ela tem uma cauda, olhem aqui, ó, que é um segmento de polipeptídeo, então mesmo, né, uma cauda proteica chamada cauda carboxiterminal ou domínio carboxiterminal. E essa cauda, ela funciona como se fosse, então, um novo bracinho dessa RNA pol, que enquanto ela está ali transcrevendo, olha, é concomitante, quando ela está transcrevendo, essa cauda, né, esse domínio carboxiterminal, se associa a outras enzimas, que são ditas de enzimas de revestimento, e faz a adição desse cap5' nessa extremidade logo que ela emerja, logo que essa extremidade do RNA mensageiro aparece. Quimicamente, o que é esse cap5'? É uma 7-metilguanosina, tá? Então é essa estrutura aqui, ó, tá? Essa estrutura aqui, ó, que é uma guanosina, então, que é incluída nessa extremidade final. Lembra que eu falei para vocês lá que o primeiro nucleotídeo de RNA incluído, né, na transcrição, ele mantém o trifosfato? É nesse trifosfato que vai ser incluído, então, essa guanosina, que é o que a gente chama de cap5', tá? Quais que vão ser as funções desse cap5'? Ou seja, essa 7-metilguanosina que fica na extremidade 5' desse RNA mensageiro. Ele vai proteger esse RNA contra a degradação de exonucleases. Exonucleases são enzimas que degradam ácidos nucleicos pela sua extremidade. Além disso, ele vai ser importante lá na tradução. Por quê? Porque esse cap5' permite o reconhecimento dessa extremidade 5' pelo ribossomo. Porque é por ali que vai começar a tradução. Ok? Temos também uma segunda etapa, que é a etapa de poliadenilação. Tá? Então, em eucariotos, ao invés daqueles processos de formação de grampo ou de envolvimento de proteína Rho para terminar a transcrição, eu não tenho aqueles processos são de E. coli. O que acontece é que eu tenho um sinal.
que a gente chama de sinal de poliadenilação. Então, é uma sequência de nucleotídeos específicas que está ali no gene, que vai ser transcrita no RNA, que pode ter, geralmente, essa sequência aqui, olha. Adenina, adenina, uracila, adenina, 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 ou AUU, AAA. Não importa a sequência, tá, galera? É só a gente lembrar que tem um sinal de poliadenilação, tá? Não vou perguntar qual é a sequência para vocês, né? Esse sinal é legal porque ele sinaliza, então, para essa maquinaria molecular, né, da transcrição e do processamento, né, que também tem o envolvimento daquele domínio carboxiterminal da RNA polimerase, ele sinaliza para essa maquinaria proteica que é preciso recrutar uma endonuclease. O que é uma endonuclease? Lembra que a gente falou que exonuclease é uma enzima que degrada ácidos nucleicos pela extremidade? Exo é fora. Uma endonuclease é uma enzima que degrada ácidos nucleicos por dentro, em locais específicos. E é isso que vai acontecer. Uma vez que eu tenha esse sinal, então, que a gente chama de sinal de poliadenilação, eu tenho o recrutamento de uma endonuclease. Uma enzima que vai lá e corta esse RNA, liberando o RNA que estava sendo transcrito ali, né? Já que já terminou a transcrição, né? E essa RNA polimerase pode ser liberada, então, para executar a função em outros genes. Mas, assim que é cortado por essa nuclease, essa própria cauda, né, domínio carboxiterminal, ela inclui algumas adeninas, ok? Então eu tenho esse sinal de poliadenilação, eu tenho o recrutamento da endonuclease, mas enquanto essa endonuclease processa para realizar esse corte desse RNA mensageiro, eu tenho a inclusão de diversas adeninas. Essas diversas adeninas ali, que vão ser incluídas por essa própria endonuclease, né? Então em torno de 150 a 200 adeninas, elas vão também ser importantes na formação desse RNA mensageiro maduro. Essas adeninas, uma das principais funções dessas adeninas que estão aqui, ó, presentes nessa extremidade 3' desse RNA mensageiro, é proteger essa extremidade do RNA mensageiro da degradação, ok? Então eu vou ter ali um monte de adenina, que caso alguma exonuclease venha clivar e venha quebrar essa extremidade do RNA mensageiro, eu tenho aí cerca de 150 a 200 adeninas que estão impedindo que o meu transcrito mesmo, né, que o meu RNA mensageiro de verdade, que contém informação, seja degradado. Então eu vou só remover esse monte de adenina que foi adicionado aí quase que aleatoriamente, né, no processo. Eu chamo esse processo de poliadenilação, que é a inclusão dessa cauda de poli-A, né? E, então, a gente vê aqui, olha, tenho o DNA. Esse DNA ele é transcrito. Nesse processo de transcrição, eu tenho, então, a transcrição tanto de exons quanto introns. A gente viu também que, enquanto está ocorrendo o processo de transcrição, eu já tenho a inclusão de um cap 5', que é uma 5-guanosina modificada nessa extremidade 5', e eu tenho o término da transcrição e a inclusão de uma cauda de poli-A. Contudo, esse RNA mensageiro ainda não está completamente processado. Para ele ser completamente processado, ele precisa passar pela última etapa, que é a etapa de splicing ou recomposição. Nessa etapa, eu vou ter então a remoção dos introns, que são os segmentos então não codantes, e a reunião dos exons, mantendo o meu cap 5' e a minha cauda de poli-A. A quantidade, né, e o tamanho dos introns é extremamente variável. Então a gente tem genes, olhem aqui, que tem as regiões em vermelho são os exons, as regiões em amarelo são os introns. Olha esse gene do fator 5 humano, que é um fator de coagulação. Eu tenho muito mais introns do que exons, tá? Então isso acontece, tá? E
aqui tem um fator super interessante também, que é extremamente importante para os eucariotos. Além de eu poder remover então esses introns, né, nesse processo de splicing ou recomposição e reunir esses exons, é interessante que esses exons eles podem ser reunidos de maneiras diferentes, ou seja, de um modo alternativo. A gente chama isso de splicing alternativo ou processamento alternativo. Pera, professor, pera, não entendi. Vamos lá. Eu tenho um mesmo gene, ok, de DNA, que vai sofrer transcrição e formar um transcrito primário. É o mesmo gene, tá? É uma sequência de DNA. Vai sofrer transcrição, vai formar um transcrito primário. Esse transcrito primário já vai receber o cap 5' e a cauda de poli A na extremidade 3'. Só que ele tem vários introns. Depois que eu tenho, então, a clivagem e poliadenilação, né, desse transcrito primário, ele vai passar por um processo chamado splicing. Nesse processo, os introns vão ser removidos e os exons, que estão marcados em verde aqui, vão ser reunidos. Só que olha que interessante. Eu tenho um mesmo gene, um mesmo transcrito primário, que em dois tecidos diferentes do nosso organismo, olha, na tireoide e no cérebro, devido à presença de fatores específicos, ele vai sofrer splicings alternativos. Aqui eu tenho, por exemplo, a reunião dos exons 1, 2, 3 e 4. Aqui eu tenho a reunião dos exons 1, 2, 3, esse segmento 5 e do exon 6. De forma que um mesmo transcrito primário ele foi recomposto de maneiras diferentes, formando dois RNAs mensageiros maduros com sequências diferentes. Isso faz que, após a tradução, sejam formadas proteínas diferentes, que podem ter funções diferentes. Olha que interessante. Um mesmo gene consegue gerar, então, mais de uma proteína. Isso é super interessante porque a gente viu lá no começo que o genoma humano, por exemplo, apesar de muito grande, ele não tem um número tão elevado de genes, se comparado a outras espécies. Mas esse número de genes no DNA ele pode ser potencializado, porque a recomposição alternativa dos exons pode gerar RNAs mensageiros maduros diferentes, que formam proteínas também diferentes. Ok? Beleza? Como que acontece isso, professor? Qual que é o processo pelo qual esse transcrito primário passa para gerar esse RNA mensageiro maduro? Esse processo a gente chama de splicing. Tá, galera? Aqui a gente tem alguns detalhes moleculares a mais, tá? Mas é só para a gente entender como que acontece esse processamento desse pré-RNA mensageiro, né? Ou desse transcrito primário. Olha, aqui eu tenho um segmento bem pequenininho, né? Então eu tenho em amarelo um cap 5'. Aqui eu teria lá para o final a cauda de poli A, mas eu tenho só demonstrando então dois exons, que são as partes que vão ser expressas, e um intron, que é a parte intrometida aqui no meio, nesse pré-RNA. Quem que vai promover esse splicing, né, que é essa remoção dos introns e reunião dos exons? É um complexo supramolecular chamado spliceossomo. O que é o spliceossomo? O spliceossomo é uma grande máquina molecular formada por um tipo específico de RNA, tá, que são pequenos RNAs nucleolares, que é nucleares, que é o snRNA, e pequenas ribonucleoproteínas. Então, pequenas proteínas que estão nucleares ali também. A associação desses pequenos RNAs nucleares com essas proteínas, né, forma então o que a gente chama de spliceossomo, que é essa grande máquina molecular. Esse spliceossomo, ele vai então promover a remoção desses introns, tanto enquanto ainda estiver acontecendo a transcrição, né? Então ele está acontecendo a transcrição de um segmento lá na frente, tem um pedaço que já foi transcrito, ele pode já promover a remoção desses introns ali, quanto lá no final, depois que eu já estiver tendo a clivagem. Como que ele vai fazer isso? Bom, esse spliceossomo, ele reconhece novamente sequências específicas que vão estar presentes nessas junções entre introns e exons.
E com isso, ele consegue promover, então, a quebra, o corte dessas junções onde os introns estão presentes e a liberação desses introns e a reunião dos exons, formando então um RNA maduro sem introns, sem partes não codantes ali no meio desse RNA mensageiro, ok? Então é um complexo chamado de spliceossomo, formado por um RNA, um pequeno RNA nuclear e nucleoproteínas, que em conjunto formam essa grande máquina molecular, ok? Tenho, então, a formação de um RNA maduro após o processamento. Aqui, galera, eu tenho mais detalhes para vocês, tá? Vocês podem dar uma olhadinha em como acontecem essas remoções. Olha quantas proteínas envolvidas até que eu tenha a remoção desse intron, né? Eu tenho alguns tipos de introns que são removidos de uma maneira diferenciada, dependendo do organismo, dependendo do gene. Mas o mais importante que eu quero que vocês entendam é: existe um processo chamado recomposição ou splicing, que faz a remoção das sequências não codantes desse pré-RNA mensageiro. Ou seja, remove os introns e reconecta os exons. Isso é feito por um complexo de RNA e proteínas chamado de spliceossomo, que consegue fazer essa remoção. Beleza? Ok? E outra coisa importante é saber que a recombinação desses exons ela pode acontecer de maneira alternativa, pelo que a gente chama de splicing alternativa, né? Recomposição alternativa, de forma que um mesmo gene possa originar transcritos maduros, né? RNAs mensageiros maduros diferentes, ok? Então, após toda essa brincadeira, eu tenho meu RNA mensageiro maduro após o processamento. O que ele tem no RNA mensageiro maduro? Bom, ele é formado apenas pelos exons unidos entre si, ok? Não tem mais introns, que são sequências não codantes. Eu tenho na extremidade 5' uma região chamada cap 5', que é uma guanosina modificada, né? E eu tenho na extremidade 3' uma cauda de poli-A. Nessa sequência, né, do RNA mensageiro, que é uma sequência transcrita já no RNA mensageiro maduro, eu não tenho só porções que vão determinar a inclusão dos aminoácidos. Porque vocês lembram, eu tenho uma região que eu chamo aqui de 5-UTR, que é uma região a 5' que não vai ser traduzida, ok? A gente vai ver na tradução como que acontece isso. E eu tenho uma região aqui chamada de 3-UTR, que é uma região A3' que também não vai ser traduzido. Por quê? Bom, porque aqui no meu RNA mensageiro, eu vou ter, no começo dessa região codificadora, um códon AUG, que a gente vai ver lá na frente, em tradução, que é o que determina a inclusão do primeiro nucleotídeo. E aqui ao final eu vou ter um códon de stop, que é um códon de parada, que determina o final da tradução. Ok? Mas isso fica para a próxima aula. Tá bom? Esse RNA mensageiro maduro, então, ele é transportado para o citosol, ele passa pelo poro nuclear, chega no citosol, e lá no citosol vai começar a tradução. Tradução é a nossa brincadeira da próxima aula, ok? A gente vai ver como essa grande máquina molecular faz esse processo lindo que é a síntese de proteínas, ok? A gente vai ver como o ribossomo faz a tradução. Galera, eu sei que o volume de informação é grande. A gente tem o capítulo do livro para vocês lerem, tá? Deem uma olhada no Pierce, tanto no capítulo que eu passei quanto no capítulo seguinte, que vai falar também esses detalhes de processamento. Estou sempre disponível, comentem aqui embaixo, me mandem e-mail, tá? Para que a gente possa continuar aí desenvolvendo a biologia molecular na nossa cabecinha. Beleza? Valeu, obrigado pela participação. Tamo junto, um grande abraço.